Há milênios a humanidade clama por soluções que reguem a terra. Chegam até a fazer a dança da chuva para pedir aos céus que derramem no solo a preciosa água. Apresentamos uma solução criada em 1965 por agricultores do deserto de Israel que fizeram brotar vida na região mais árida. Nascia assim a Netafim. Esta tecnologia chegou ao Brasil em 1990 e hoje já conta com milhares de projetos, proporcionando aos agricultores maiores rendimentos e safras de excelente qualidade. Considerada como uma tecnologia de precisão que atende a todos os tipos de produtores, da agricultura familiar à de larga escala, podendo trabalhar em harmonia com outros sistemas de irrigação, extraindo o melhor de cada tecnologia, otimizando a área irrigada com ganhos operacionais do plantio à colheita. Irrigar é ter 12 meses produtivos, máxima eficiência de insumos, neutralizar efeitos do clima, nutrir a cada irrigação, valorizar a sua propriedade. Na Netafim, somos orgulhosamente irrigantes e o DNA inovador está presente em cada um de nossos colaboradores, nosso ativo mais precioso. De agricultores para agricultores, transformando sonhos em realidade no solo brasileiro. Uma nova fazenda embaixo dos seus pés. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzirem mais com menos. Então, vamos começar com a nossa primeira participante, né, a Mayara Coutrin. Mayara, está tudo pronto? Você pode iniciar a apresentação? Ela acabou de me avisar que teve um pequeno problema com a internet, Nelson. Então, Perfeito. vamos fazer o seguinte: eu apresento primeiro, até porque, primeiro, boa tarde, né, os nossos participantes, boa tarde, Nelson. Esses eventos às vezes tem dessas, né? Às vezes a internet acaba nos traindo aí. Então, enquanto a Mayara volta, as apresentações de hoje são um conjunto, tá? Quando a gente fala em viabilidade econômica de irrigação do sistema de produção soja-milho, nós estamos ligando desde a fase inicial até o desenvolvimento da cultura e a conclusão aí, então, com a escolha do melhor manejo, do melhor material genético, né, em função desses manejos. Então, dessa maneira, eu vou tomar a liberdade de começar aqui, porque nós trabalhamos em conjunto, né? Eu, a Mayara Cotrim, o Rafael Leite, que está aqui, Nelson. Então, muito do que nós vamos apresentar aqui são resultados de trabalhos que a gente tem feito juntos, né? Então, vou iniciar aqui, deixa eu até ligar o meu timer aqui, porque eu gosto de falar bastante, viu, gente? Então, para não atrapalhar o tempo dos demais colegas aí, vou tentar sintetizar, né, tudo que a gente preparou aqui para apresentar para vocês hoje, compartilhando as informações. Só um minuto, vou compartilhar minha tela. Peço que me avise, Nelson, quando estiver aparecendo aqui para o nosso público a tela. Perfeito, a gente já tem a sua tela. Ok, bom, gente, então eu vou contextualizar um pouco do porquê desse tema, viabilidade econômica de irrigação no sistema de produção soja-milho. Sabemos que soja e milho são as maiores culturas, né, produzidas no Brasil, culturas produzidas em grande escala, que são a base da cadeia alimentar, né, que vai se tornar aí, enfim, ração para animais, para peixes, enfim. Por isso, é muito comum no Brasil nós termos a soja na safra, né, no verão, na maior parte das regiões. Claro que no norte isso muda um pouco em função do clima, mas basicamente é a soja na safra e o milho como uma segunda safra, que por muito tempo o milho era visto como não só como uma segunda safra, o nome não era à toa, né, safrinha, era uma safra de menor rentabilidade por questões climáticas, por questões de zoneamento, e é um pouco disso que nós vamos falar para vocês, como é que a irrigação entra nisso aí e como que ela pode contribuir ou até mesmo alterar algumas possibilidades, né? Bom, então, contextualizando esse tema, eu quero inicialmente
falar um pouquinho para vocês de como nós chegamos nesses trabalhos, nesses dados de hoje. Então, está aí o Grupo de Pesquisa em Viabilidade Econômica de Irrigação, que foi criado há mais de 7 anos por mim aqui na região, e aí mostrando algumas visitas desse grupo, algumas visitas aí, então, a Monte Carmelo, Minas Gerais, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E por que que eu defendo que essas visitas são muito importantes, né, as visitas técnicas? Ali na imagem de Monte Carmelo, o nosso grupo estava conhecendo um pouco sobre café, sobre fertirrigação em café, café para exportação, né, café de alta qualidade. E aqui na nossa região nós não temos café, né? E aqui em Três Lagoas aí até eu gosto sempre de trazer essa imagem porque foi um projeto que nosso grupo ganhou um prêmio na empresa, né? Reduzindo aí para 1/4 do uso da água na irrigação de pegamento das mudas de eucalipto. Então, uma empresa de celulose grande aqui da nossa região, e isso trouxe aí satisfação para o grupo, né? Que a gente sabe que isso tudo vem de muito trabalho de campo até chegar no resultado, né, de fato, das pesquisas. Então, mais algumas imagens aí só para ilustrar um pouquinho, né, do que a gente vai chegar aí no final, trazendo dados, informações para vocês que nos acompanham. Nós visitamos, então, o Centro de Inteligência em Cultivos Irrigados, lá da Universidade Federal de Uberlândia. Está ali o professor Elzímio falando um pouco sobre os secadores de café, a lavoura, os magnetizadores de água, né, que são muito interessantes para quem trabalha com fertirrigação, uma realidade diferente da nossa região aqui, né? Então, mais algumas imagens aí, o grupo, o SINCE de um lado, o nosso grupo GPEV do outro, né? E houve tanta interação nessa visita que nós recebemos também estudantes deles, do grupo SINCE, aqui no Centro-Oeste, para conhecerem um pouco sobre grãos, sobre soja, milho, algodão, né? Então, está ali uma imagem tanto das áreas comerciais com as grandes máquinas, como na imagem da direita ali, uma colhedora de parcela, né? Então, os estudantes vindo aí, fazendo um intercâmbio, que eu chamo de intercâmbio nacional, né? Intercâmbio interno do país, né? Então, está aí um pouquinho do nosso grupo de pesquisa em viabilidade econômica de irrigação, com foco principalmente nos trabalhos aí de grãos, né? Bom, então, gente, nenhuma ideia, ela nasce do nada, né? Ela vem sendo construída. E foi com essa ideia desse intercâmbio de estudantes, para que o estudante possa conhecer um pouco mais da sua realidade, que nós criamos aí uma sede do Instituto Inovagre aqui no Centro-Oeste, né? Então, trouxemos a expansão do Inovagre para o Centro-Oeste, pensando principalmente nesse intercâmbio de alunos. O aluno que está na rotina dele trabalhar com grãos aqui, que ele possa ir para outras regiões do país, conhecer outras realidades também durante sua graduação, sua pós-graduação, e da mesma forma nós recebermos estudantes de outras regiões que têm uma agricultura, um agronegócio voltado para outras culturas, que vêm até nós conhecer um pouquinho também da nossa realidade aqui. Então, esse é o Inovagre Centro-Oeste, já apresentado em diversos eventos aqui do próprio Instituto, né? Então, falar um pouquinho dos nossos trabalhos aqui na região. A Fazenda Campo Escola, da UFMS, é um projeto em que eu fui convidado para presidir essa comissão, que toma conta dessa área, né? E muito por causa dessa característica que o professor Ricardo tem aqui, né? Que eu ganhei essa fama de trabalhar muito na parte prática. Agora, a gente tem que tomar um cuidado quando fala de a pesquisa aplicada, de prática, porque algumas pessoas acham que a gente está defendendo a prática em detrimento à teoria. E não é isso, é a união, né? Unir a teoria, aquilo que a gente vê dentro da sala de aula, no campo. Então, aqui o nosso aluno ele pode aprender, né, aplicar a teoria na prática, conduzindo diversos experimentos com diversas culturas, e isso, com certeza, entrega um profissional, depois de 5 anos, para o mercado de trabalho muito mais bem qualificado, muito mais bem preparado, inclusive, para enfrentar o mercado de trabalho, né? Então, o nosso papel é esse também de dar esse treinamento, né? E claro que para a gente chegar numa fazenda campo escola bem estruturada, bem manejada, nós precisamos de parceiros, então está aqui os logos, né? A quem eu quero destacar e agradecer aqui a presença do Rafael Leite, proprietário da Desafios Agro, né? Que tem nos dado muito apoio. E vou falar para vocês de onde que a gente chegou nisso, inclusive mostrando aqui uma pesquisa num ambiente controlado em pequena escala, tá? Então, isso aqui foi um projeto que está aqui publicado, até fiz questão de buscar lá na Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, que é do Instituto Inovagre, né? Essa publicação de 2015, que está no rodapé aqui que vocês estão vendo. Então, nessa publicação, que começou o projeto em 2010, foi publicado em 2015, né? Nós conduzimos diversas safras numa casa de vegetação que foi
construída especificamente para testar déficit hídrico em soja-milho, no sistema soja-milho. Então, um ambiente controlado, vejam que eu sempre gosto de dizer o seguinte: é importante trabalhar pesquisa aplicada a campo, mas a pesquisa em ambiente controlado, pesquisa em pequenas escalas ou vasos de plantas, enfim, ela também é muito importante, né? Porque tem coisas que a gente, no campo, nós não conseguimos controlar. Então, um dos fatores é a água, né? Se não chove, a gente irriga, ok. Que esse é o nosso foco aqui hoje do evento. Mas, como que eu vou testar o efeito de déficit se eu tiver, então, numa região e vem uma chuva bem naquele momento que eu estava querendo testar a perda de potencial produtivo em função de um déficit hídrico? Então, está aí uma imagem, o saudoso seu Antônio, que sempre foi nosso faz-tudo lá no departamento, e eu ali encaixando aquele lisímetro, né? E aqui na foto da direita, a estufa, então, com 48 lisímetros aí, onde os que vocês estão vendo em preto eram lisímetros de drenagem, e os outros lisímetros lisímetros normais, sem a medida, né, a medição do volume de água que drenava. Por que isso? Porque nós testamos os estresses da soja e do milho os seus diferentes estádios vegetativos, tanto para excesso como para falta de água, né? Quando a gente fala em estresse hídrico, muitas vezes a gente pensa só no déficit, na falta, mas o excesso também traz problemas, né? Bom, então vejam que aqui foi montada uma estufa onde nós tínhamos aqui a possibilidade de medir o volume dos lisímetros de drenagem, todo o controle, né, gente, cada lisímetro desse, então, vamos pensar, eram grandes vasos de plantas que nos permitiam trabalhar até 1 metro de profundidade, né, 1,10 por 1,30 de área, e 1 de profundidade. Então, com estação meteorológica no interior da casa de vegetação, com sondas de TDR em diferentes profundidades, e isso a gente não consegue fazer no campo, né? Levar a esse nível de conseguir identificar o efeito exato naquele estágio vegetativo exato, né? Bom, então o que foi testado nesse trabalho, né? Que eu estou trazendo para vocês como vou dizer, como uma introdução a essas pesquisas que a gente tem feito. Primeiro, a irrigação plena, ou seja, 100% de reposição do que a planta está consumindo de água, né? Então, os 4 subperíodos. Nós dividimos a soja na fase inicial, fase de floração, fase de enchimento de grãos e fase de maturação. Esses foram os 4 subperíodos que nós trabalhamos. E aí, quais eram os outros tratamentos? Aplicar o déficit apenas na fase inicial e depois irrigação plena. Aplicar o déficit apenas na fase de floração e depois seguir nos outros subperíodos com irrigação plena. E assim por diante. Então, nós tivemos como identificar o potencial produtivo. Hoje, na cerimônia de abertura, até foi citado, né, o nosso querido professor Paulo César Centelhas, que faleceu este ano, foi uma grande perda para nós. Ele trabalhava muito com o Yield Gap Map, né, que é a diferença que você tem entre a produção potencial em condições ótimas e a produção real, né? Então, essa diferença entre o que está ocorrendo na realidade para o que poderia ser em condições potenciais da cultura, né? Então, são trabalhos assim que a gente desenvolve. Eu tive o prazer de fazer alguns trabalhos com o professor Centelhas também nessa linha, né? Então, seguindo aí, que inclusive ele teve participação na minha tese, né? Me ajudou muito nessa parte agroclimatológica. Aí um dos tratamentos, então, foi o déficit no ciclo total, né, dos 4 subperíodos. Agora, lembrando, nós estávamos numa casa de vegetação, num ambiente controlado, onde a única suplementação de água era com a irrigação, né? Então, o déficit, quando eu falo aplicação de déficit aqui, nós trabalhamos com 2 níveis de déficit, tá? 50% de reposição de água, em função do que a planta estaria, em comparação com o que ela teria de 100%, né, estaria consumindo para a produtividade potencial, e o outro nível de déficit foi a suplementação de apenas 30%. Então, além de dividir em subperíodos, nós também testamos diferentes níveis, tá? E aqui, o excesso, da mesma maneira, dividindo nos subperíodos e em ciclo total, excesso em ciclo total. Eu vou mostrar para vocês, gente, como isso é um trabalho muito extenso e ele está publicado, né? Vocês têm acesso livre a ele. Então, eu peguei uma tabela aqui, mas eu peço para a gente focar só na variável resposta produtividade, né? Porque senão seria muita informação para a gente trabalhar. Mas vejam o seguinte, basicamente, com todo esse controle, nós encontramos que
não houve grandes diferenças quando o déficit ocorre isoladamente em algum subperíodo, com exceção do subperíodo de enchimento de grãos, que é o que a gente já conhece na prática, né? Mas nós quantificamos isso. Então, ali nós estamos mostrando que o déficit hídrico, se ele ocorrer apenas no enchimento de grãos, ele equivale, vejam, ao déficit hídrico de mesma intensidade ocorrendo no ciclo inteiro. Então, a cultura que sofre déficit o ciclo inteiro, ela tem uma redução de potencial produtivo. Mas aquela cultura que vem em condições ideais e passa por déficit hídrico na fase de enchimento, ela se iguala, né? A produtividade dela cai igual se tivesse ocorrido no ciclo inteiro. Interessante, né? Então, lembrando, gente, que quando a gente tem um experimento em condições controladas, é claro que, principalmente o fator produtividade, vai ser o mesmo no campo? Não vai. Mas nós... Ok, pessoal, minha internet caiu. Pelo jeito, é a internet que não está boa, né? Posso seguir de onde? A partir de que momento que tivemos problema? No momento que você estava explicando, o déficit hídrico na fase do enchimento equivale ao déficit hídrico do ciclo inteiro. Isso, então vejam que nós tivemos, como foi tudo controlado em função dos diferentes subperíodos, né? Nós chegamos a ter a mesma queda do potencial produtivo, tanto que como se tivesse ocorrido aquele déficit, né, no ciclo todo, e aí aquela cultura que veio sendo irrigada, ou se fosse uma cultura em condições de sequeiro, mas num ambiente em que está chovendo bem, digamos assim, mas se essa chuva falta no enchimento, isso equivale a uma queda de potencial produtivo, como se tivesse ocorrido esse déficit no ciclo todo. Então vejam como que é importante, como que a cultura é sensível na fase de enchimento, né? Então depois a Mayara vai detalhar para vocês a questão da umidade no solo na fase inicial, na fase de emergência e germinação e emergência, né? Quando eu falo aqui para vocês que... Poderia carregar novamente a apresentação? Ah, tá, desculpa. Perfeito, tudo perfeito. Então vejam, pessoal, que quando a gente fala assim, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque eu estou dizendo que não houve diferença ali na fase inicial, mas como isso era um ambiente controlado e a água ela só chegava no sistema através de irrigação, né? Você está dentro de um ambiente controlado, não tem chuvas, nós irrigamos todos os tratamentos para garantir a germinação e emergência. Nós passamos a aplicar os tratamentos que eu descrevi para vocês dos subperíodos a partir do momento em que a soja já tinha um pegamento garantido, tá, gente? Então, isso é bom frisar, porque a Mayara Cotrim vai apresentar exatamente essas questões, esse detalhamento do iniciar ou não um plantio com solo seco, aguardando chuva, enfim, ela vai detalhar bastante isso, ela que é especialista na área de qualidade de sementes, né? Então, aqui o excesso, gente, né, nós vemos que o excesso, ele não teve diferença, tá? Não teve diferença significativa aí, né? Então, as letrinhas ali, a gente sabe que a estatística mostra para a gente ali se aquela média é ou não diferente, né? Mas isso é estranho, né? Não houve diferença no excesso, o excesso não foi prejudicial. Nós estamos falando de um solo arenoso, tá, gente? Esse experimento, em ambiente controlado, em lisímetros, ele foi conduzido em solo arenoso, ou seja, tem uma boa drenagem e por isso, né, com certeza por isso, por esse fato, o excesso não chegou a dar problemas aí. Claro que um excesso por longo tempo, por mais de uma safra, num solo arenoso, traz também a lixiviação dos nutrientes. Então, é uma série de questões, né, que eu estou apresentando resultados para vocês aí, que a gente precisa fazer essas considerações, né? Bom, então vamos lá. E é através de experimentos controlados assim que nós chegamos a mapas como esse. Aqui um exemplo do mapa do Mato Grosso do Sul, tá, gente? Onde nós conseguimos identificar déficit hídrico. Esse é um software que a gente desenvolveu pelo Grupo de Pesquisa em Viabilidade Econômica de Irrigação. Tá? Estão aí cadastradas todas as estações meteorológicas do INMET, tá? Do Instituto Nacional de Meteorologia, no nosso banco de dados, né? Então, isso me permite rapidamente calcular aqui balanço hídrico simulando a cultura, o tipo de solo, a data de semeadura para aquela região, a água no solo. Então, vejam aqui, né, um exemplo de 2001 até 2015 que eu fiz aqui para vocês, mostrando ali, ó, quando a gente estende isso, né? Claro que não daria para ir até o final do ciclo, eu estou mostrando até o dia 38 após a semeadura,
porque eu ficaria muito pequeno aqui na tela, né? Mas então veja que cada valor desses em cada ano, para essa data de simulada, é um valor de déficit ou excesso em milímetros para aquele solo, tá? Isso nos ajuda muito a trabalhar a viabilidade econômica. É viável ou não investir em irrigação nessa região? Então a gente faz isso. E claro, quando eu mostro um software desse, gente, que tem muita informação aqui por trás, né, na linguagem de programação, eu preciso lembrar vocês que não é simplesmente lá clicar num botão e ele faz um cálculo. Tem muita informação de campo, muita informação de pesquisa aqui dentro, né, para dizer esse gap de produtividade, esse potencial produtivo para nós. Isso aqui, então, foi um trabalho que nós começamos na graduação do Carlos Roberto Vassolovski, que hoje é engenheiro agrônomo, também fez mestrado conosco, né, e hoje continua sendo parceiro do Instituto, mas de maneira voluntária, aí, ele tem empresas, né, então, ele foi um dos desenvolvedores, né. Então, isso nos permite trabalhar dados em escala estadual, em escala de bacia hidrográfica, em escala, enfim, escala nacional, né? Isso tudo para ajudar a chegar a mapas como esses, né? Para nós identificarmos melhor as áreas de maior potencial produtivo no sequeiro e as áreas de maior necessidade de irrigação, pensando sempre na viabilidade. Aqui eu vou passar rapidamente algumas imagens do que a gente já fez na região, antes de falar dos resultados, tá? Um exemplo aí em área de pivô, esse foi o primeiro experimento que a gente trouxe do que a gente fez em ambiente controlado e trouxe para o campo, tá? Então, até gostaria aqui de citar, né, a fazer os créditos à imagem aí, o Edson Borges, que sempre foi um parceiro nosso, ele que junto com o Rafael Leite aqui fundaram a Desafios Agro, que está participando nesse trabalho, né? Então, eu iniciei minhas pesquisas lá atrás com o Edson Borges, a quem sou muito grato, e a gente segue trabalhando juntos aí pela Desafios Agro, né, sendo essa grande parceira nossa no desenvolvimento de trabalhos que começaram lá atrás, né, quando ele era diretor da Fundação Chapadão, que são essas imagens que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a sequência de safras, né, que nós testamos muitas coisas aqui, muitos cultivares, potencial produtivo, potencial de perda. Vejam nessa imagem, né, isso aqui é um pivô para pesquisa, ele é um pivô pequeno. Nesse pivô, pessoal, eu consigo fazer os diferentes manejos. Se vocês perceberem, essa é uma imagem visível de um drone que no visual você já percebe que nós temos ali um setor do sequeiro, que é o 0% de reposição, que as plantas estão em ponto de murcha, né? Então, estão ali com as folhas, né, viradas, e por isso a imagem mais esbranquiçada. E vindo aqui para o 100%, você já percebe uma tonalidade ali, um turgor maior, uma tonalidade maior de verde, né? Então, são pesquisas assim que a gente faz, mas lembrando, em grande escala. Essa aqui é uma área de um produtor numa área de areia aqui da região, tá? Porque vale lembrar, isso que eu mostrei para vocês nas imagens anteriores, é solo argiloso, tá? De 45% a 50% de argila, e aqui nós estamos num pivô, numa área comercial, de 9% de argila apenas. Então, nós também buscamos fazer esses trabalhos junto aos produtores. Aqui eu gostaria de citar os nossos parceiros, porque sem eles não seria possível realizar. Então, citar o Luan Ali, da Unigel Sementes, que nos doou o material, né, as sementes aí que vocês estão vendo, 6 cultivares. Para vocês terem ideia, o produtor nos pediu, ele falou, eu só não quero uma pequena parcela no centro da minha área, eu quero de fora a fora da minha área dentro do pivô. Então, a gente fala cada tiro, né, cada 16 linhas de plantio aí que tinham um cultivar, nós tínhamos 2 hectares. Cada tratamento era 2 hectares, passando pela condição fora do pivô, dentro do pivô, e uma coisa muito interessante aqui também, né, que eu sempre falo, é trazer o produtor para a pesquisa, né, ele entender o que está sendo trabalhado ali. Então, um exemplo aqui de uma imagem de satélite, tá, gente, mostrando um pouco aí de manchas que ele tem, manchas de nematóide, mas sabemos que tem outras ferramentas e outros índices muito melhores para a gente fazer esse tipo de monitoramento. Aqui só um exemplo, mais para mostrar a ideia do projeto que foi passando por dentro e por fora aí do pivô, né? Então, gente, isso aqui, ó, estudantes de graduação, de pós-graduação, envolvidos com os trabalhos, então isso aproxima o estudante do produtor, aproxima o produtor da pesquisa, ele passa a acreditar mais que vale a pena um capricho a mais, né, buscar o conhecimento em novos cultivares, em novos manejos, né? Então, tá aí 2 estudantes que já se formaram, egressos nossos, né? Então, o Kesley Rodrigues, o Gabriel Loef, ambos já no mercado de trabalho,
ali do lado, Leonardo Azevedo, nessa ocasião ele estava apenas ajudando os colegas ali na avaliação, hoje está como aluno de mestrado nosso, tá? Então, isso que a gente sempre defende, o nosso trabalho é produzir pessoas, né? Então, tá aí a nossa frase do nosso grupo, que tipo de profissional queremos deixar para o futuro. Acho que um estudante ficar 5 anos dentro de uma universidade, ele precisa estar pronto já para atuar, ele tem que estar pronto, né? E, por isso, unir a prática à teoria dentro da universidade já, né? Não esperar o estudante se formar dentro da universidade para depois começar a ter que enfrentar o mercado de trabalho e muitas vezes aí passar por situações até difíceis, né? Então, gente, mostrei um pouco, o tempo é curto, falar agora bem rápido de resultados para vocês, tá? Hoje na nossa Fazenda Campo Escola aqui, então, dados históricos que eu vou mostrar, aqui pegando uma média, gente, até a safra 18/19, porque os dados agora mais recentes são muito extensos, eu vou mostrar, então, em publicações técnicas aí que nós fizemos em parceria com a empresa Desafios. Esse material, ele é público, né? Ele está disponível, depois é só entrar em contato aí, seja aqui conosco do Inovagre ou com o Rafael aqui da Desafios, tá? Então, se nós pegarmos uma média, gente, ali de 80 a 110 seria 30 sacas, né? Então, 83, 80, mais ou menos 83 a 107, vamos dizer que numa média de 5 safras seguidas, nós tivemos aí 24 sacas a mais no irrigado. Aí você poderia até falar assim, mas então até que não foi muito, se parar para pensar. Mas veja que a safra 2014-15, olha isso a diferença. Nós tivemos um material, um cultivar específico, que produziu 63 sacas e no irrigado 103. E se eu tenho 2 safras seguidas ocorrendo um déficit desse, como é o caso aqui, 16-17, depois a 18-19. Então, a gente sabe que quando você tem um déficit hídrico muito expressivo em 2 safras seguidas, o produtor pode quebrar, né? Sem contar, gente, que esses dados eles estão publicados também na Cátedra Luiz de Queiroz, tá? Então, ali nós temos mais informações das últimas safras também, e que mostram para nós que essas variações do clima. Então, eu sempre defendo que a irrigação, além de trazer segurança, ela traz estabilidade de produção, né? Porque imagina, num ano que você tem aqui 2014, 2016, 17 ou 18, 19, o produtor passou apertado para pagar as contas no sequeiro, né? Então, essa estabilidade, essa garantia também aí do planejamento da fazenda, né? E lembrando que, gente, essa diferença ela é pequena, se for ver, né? Você esperaria talvez diferenças maiores, mas por que a nossa média de sequeiro aqui é alta, 83 sacas? Porque nós estamos falando de um solo argiloso, tá? Esses dados são de área argilosa e com boa distribuição de chuvas, tá, gente? Então, nós estamos aqui apresentando dados de uma região que chove bem na época de plantio de soja e temos alguns veranicos, ok? Então, vejam aqui que nós tivemos um aumento de produtividade nas 3 primeiras safras analisadas e depois uma queda, né? O que foi essa queda mesmo na condição irrigada? Isso aqui é porque nós começamos a antecipar plantio, tá, gente? O nosso tema aqui não é sistema de produção soja e milho e ainda pensando numa terceira cultura, né? Então, ao antecipar o plantio, nós sabemos que nós temos uma pequena redução no potencial produtivo. Nós estamos plantando antes da data ideal. Mas isso tudo depende de acompanhar o mercado, né, gente? Hoje, com milho aí a mais de R$80, então hoje você tem 2 sacas de milho equivalem a uma de soja. E na safrinha, que nós chamávamos de safrinha, né? Eu praticamente falo que são 2 safras cheias. Hoje a gente consegue produzir 200 sacas de milho e na soja 100 sacas. Então, assim, não vou entrar em questões aqui de custo de produção de cada cultura, mas praticamente hoje, nesses preços atuais, temos que pensar na boa janela de plantio para o milho, né? Então, iniciando no momento correto a soja, né? E encaixando o milho numa fase melhor aí. Então, finalizando aí, né? Mostrando para vocês algumas das nossas pesquisas em parceria com a Desafios, então, as datas de plantio do milho e o potencial produtivo. Algumas pesquisas são avaliadas à mão, tá, gente? Outras aí, ó, até estou citando bastante aqui o Rafael, porque ele tem sido muito parceiro nosso, né? A empresa até emprestando máquinas adaptadas para colher parcelas de grande porte. Então, algumas avaliações elas são manuais, como a biometria das plantas, número de nós, número de vagens, etc., né? Aqui a última safra, né, que nós fizemos em conjunto, então, foram 42 cultivares de soja, potencial
produtivo com e sem irrigação. Depois, na mesma ideia, o milho, né? Milho safrinha com 33 híbridos. Esse ano, estamos com 63 cultivares de soja, né? Aí testamos os diferentes materiais, as diferentes épocas, né? E a diferença é visível, né, gente? Então, assim, quando você traz o produtor para ver experimentos desse a campo, é visível, você não precisa nem defender ou não o uso de uma tecnologia, de um manejo. Ele vem e vê, né? E ele mesmo toma as próprias conclusões. Temos testado algumas culturas também, como o próprio trigo, aí, porque aqui na região nós tivemos 2 anos seguidos de geada, tá, gente? Quem trabalha feijão, terceira safra, em área irrigada, andou tendo alguns problemas, né? Então, é claro que o trigo, frente ao preço atual do milho, dificilmente alguém vai substituir o milho pelo trigo aqui na região, mas isso são resultados que a gente traz com a pesquisa para dar uma opção caso o produtor opte, né? Aqui estão alguns dos nossos resultados de safrinha, então, em relação às épocas e ao irrigado sequeiro, né? 2 híbridos aí que nós testamos, um em cada gráfico. Vimos aí a melhor época de plantio e aqui coisas que eu não gosto de esconder, né? Por que nós tivemos no irrigado aqui, na primeira época de plantio do milho, o irrigado até produziu um pouco menos? Gente, nós tivemos uma antecipação onde nós plantamos o milho e irrigamos, ele nasce primeiro, ele emerge primeiro. E nós tivemos uma pressão muito grande dessa primeira época para esse híbrido de pragas, tá? Então, é claro que esse é um cuidado, porque ninguém tinha plantado milho ainda. Foi uma sequência de uma safra de soja que atrasou, né? E aí nós chegamos, então, plantando o primeiro milho da safrinha 2021 e, claro, sofremos uma pressão grande aí com esse milho que, na irrigação, ele emergiu primeiro, né? Mas essa diferença é muito pequena. Também temos questões aí que a gente sabe, quem trabalha com pesquisa, tem a questão do acaso, né? E das análises que a gente faz aí, estatísticas, né? Bom, gente, finalizando, então, antes de entregar para a Maiara e depois para o Rafael, alguns trabalhos que a gente faz também com uso de cobertura, né? Porque a gente sabe que a ideia aqui é a viabilidade ou não da irrigação, então testamos todas as possibilidades de manejo para redução de déficit hídrico, né? Tá aí, então, mais alguns dos nossos trabalhos. E lembrar, gente, deixar como mensagem final, cada safra é uma safra diferente, tá? No ano passado, no gráfico de baixo aqui, safra 2020-21, quem plantou antecipado ali assim que acabou o vazio sanitário da soja, teve algumas chuvas no início, a planta chegou a emergir e depois tivemos um intervalo muito grande sem chuvas. Muita gente, dependendo da textura do solo, dependendo da quantidade de matéria orgânica do solo, né, e material orgânico sobre o solo, teve problemas aí de replantio. Agora, olha a safra 2021-22, né? Você teve chuvas que começaram muito antes. Chegamos a ter um intervalo sem chuvas, mas já havia uma certa recarga do solo. Então, para quem tem uma condição boa de palhada, nessa safra 21-22 aqui para a nossa região, chuvas começando lá no início de setembro, você começa a ter uma recarga e talvez nessa fase inicial não tenha sofrido tanto quanto na safra anterior, né? Bom, gente, então aqui os nossos parceiros, né? A gente começou com os trabalhos do Grupo de Pesquisa em Viabilidade Econômica de Irrigação, GPEV, veio a Desafios nos ajudar muito aqui, eu sempre falo, quando uma empresa vem nos ajudar, né, dentro da universidade pública, que passa por tantas dificuldades, a gente consegue entregar pesquisa de alta qualidade, né? Então, trouxemos o Inovagri para o Centro-Oeste, temos um primeiro parceiro aí na área de irrigação, que é a empresa Nandan Gen, que tem nos apoiado muito nesses projetos com aspersão convencional, e claro, estamos sempre abertos a novos parceiros, todos em prol da agricultura irrigada e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para a nossa produção de alimentos, né? Então, ficam aí os meus contatos. Mais uma vez, muito obrigado, Nelson, devolvo a palavra a você e obrigado pela oportunidade ao Instituto Inovagri também. Muito bem, professor Ricardo, excelente palestra, né? Eu vou deixar as perguntas, né, mais para o final, né? Então, a gente pode dar continuidade com a Maiara. Maiara, já está tudo pronto por aí? Boa tarde a todos. Deu um probleminha técnico, mas já voltamos aqui. Muito bem, muito bem. Eu vou reapresentar a Maiara, né? Ela é engenheira agrônoma, com mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul,
e doutorado na Unesp, ambos em tecnologia de sementes de grandes culturas. Desenvolveu diversas pesquisas estudando a relação hídrica e potencial fisiológico de sementes nas fases iniciais, assim como a relação nutricional em diversas culturas de interesse agrícola. Atualmente, a Maiara tem desenvolvido pesquisas com tratamento de sementes e mitigadores do estresse abiótico. Portanto, Maiara, a palavra é sua e somos ouvintes agora. Só vou compartilhar minha apresentação. Está aparecendo para todo mundo? Sim, Maiara, tá perfeito. Se interromper a apresentação, por gentileza, me avisem aí, ok? Pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui apresentando um pouquinho dos nossos trabalhos na região Centro-Oeste. Hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o estabelecimento inicial de plantas, mais focado para as grandes culturas, que é o foco aqui da região Centro-Oeste, e essa influência sobre o estresse hídrico, né? Então, eu deixei uma pergunta aqui exatamente para instigar, né, o pessoal. Semeando na seca, seria uma oportunidade ou um risco? Bom, falando um pouquinho sobre a safra passada de soja, nós notamos que até dia 31 de outubro, né, que seria o recomendado ao plantio da soja aqui no Centro-Oeste, nós verificamos um regime pluviométrico abaixo do favorável, né, à germinação, as condições de germinação. Nós notamos um regime, né, pluviométrico acumulado até meados de outubro, início de novembro, bem abaixo do ideal. Como o professor Ricardo mencionou na apresentação dele, nós sabemos que cada safra é uma safra atípica. E a safra passada nos mostrou isso no estabelecimento inicial de plantas, onde nós verificamos essa baixa disponibilidade hídrica. Bom, falando um pouquinho como que nós caracterizamos esse período de déficit hídrico durante o estabelecimento de plantas, nós utilizamos os cálculos do balanço hídrico, e o balanço hídrico nada mais é do que a contabilização da água do solo, né, em diversos modelos matemáticos, que vai representar o balanço entre entradas e saídas de água no sistema solo-planta-atmosfera. Toda aquela entrada de água seria a questão das chuvas, dos orvalhos. E as saídas de água seria a evapotranspiração da cultura. E entender esse sistema solo-planta-atmosfera é importantíssimo, principalmente nos períodos críticos da soja, que se estende, entende-se, né, os períodos críticos como o estabelecimento inicial, a fase crítica da emergência, e também o enchimento de grãos, né? Bom, como o professor Ricardo falou anteriormente, e só ressaltando algumas informações, nós sabemos que a umidade do solo, ela varia, ela depende muito, na verdade, né, e varia em relação à textura do solo. Por exemplo, em solos onde a gente tem uma textura mais arenosa, há uma baixa retenção de água em comparação com solos argilosos. Então, há essa variação de uma condição adequada do que seria uma umidade do solo para garantir um rápido estabelecimento de plântulas no
nas fases iniciais. O tempo de precipitação também, ou seja, a duração daquela chuva, porque muitas vezes, como nós observamos na apresentação do professor Ricardo, nós verificamos que teve chuva, sim, no início do plantio, porém de pouca duração, que não foram uma quantidade suficiente que garantisse um estabelecimento de plantas normais. Plantas normais seriam aquelas com as suas partes essenciais bem desenvolvidas. Quando a gente considera também a declividade em função da infiltração de água no solo, a cobertura do solo, que é importantíssima para a manutenção da umidade, a temperatura, que também vai interferir na germinação dessa semente. Então, essa semente, uma vez que ela é colocada no solo, ela precisa ter uma disponibilidade de água próxima ali, para que ela possa reativar o seu metabolismo e, então, germinar. Bom, falando um pouquinho sobre as épocas recomendadas de plantio de soja na região centro-oeste, né, que é onde a gente está localizado, no município de Chapadão do Sul, nós temos o zoneamento climático aqui, que seria o mais indicado na época de 1º de outubro até 31 de dezembro. Isso é um zoneamento climático estabelecido pela Embrapa, que é com mais a finalidade para seguro, né? Mas aqui a gente entende para condições de sequeiro. E o que eu quero trazer para vocês para condições irrigadas de produção de sementes. Nós sabemos que como a safra anterior ela foi uma safra atípica, irregular e mal distribuída em relação às chuvas, né? O grupo de pesquisa decidiu fazer essas pesquisas em relação a várias épocas de plantio. Então, iniciou-se um plantio em 28 de setembro, a segunda época de plantio em 2 de outubro, a outra época de plantio 7 de outubro e a época que seria o adequado em 13 de outubro. Então, a partir desse gráfico, nós notamos que para a primeira época, por exemplo, que foi semeado em 28 de setembro, nós notamos que até a terceira época ali não houve chuvas. E a partir da terceira época, em 7 de outubro, nós notamos uma chuva no dia 9, mas bem abaixo do que seria o adequado para garantir o estabelecimento de plantas para essa época que foi semeada. De 5 milímetros, que a gente acredita que não foi suficiente para garantir um estabelecimento uniforme de plantas. Também, na data recomendada aqui, que seria dia 13 de outubro, nós notamos diversos períodos, né, de chuvas também. E lembrando que, para as 6 primeiras épocas de plantio, tem-se uma alta temperatura, né, acima ali de 30 graus, o que favorece a questão da evapotranspiração da planta. Bom, então, comparando essas épocas em relação ao índice de velocidade de emergência, nós observamos tanto em sequeiro e irrigado, para ter um comparativo em termos de déficit hídrico, nós notamos nessas 4 épocas que houve uma desuniformidade em relação ao estabelecimento de plantas. E nós notamos que no 20º dia, para as condições de sequeiro, aquela primeira época que foi cultivada, foi iniciado o plantio em setembro, nós notamos um baixo índice de velocidade de emergência, o que seria recomendado até então um replantio. Mas quando a gente compara essa mesma época em condições irrigadas,
nós notamos uma superioridade, né? Mostrado aqui pela coluna em azul. Uma uniformidade e um equilíbrio ali no índice de velocidade de emergência em condições irrigadas. Nós também variamos a cultivar soja utilizada, onde nós observamos foco em condições irrigadas. Maiara, desculpa interromper, mas talvez se você desligar a sua câmera, melhore a conexão, porque ficou um pouco instável agora. Ok. Perfeito. O som está chegando certinho? Sim, Maiara, seu áudio está bom. Ok. Bom, pensando nessa premissa de utilização de cultivares que são mais tolerantes ao estresse hídrico, o grupo de pesquisa ele tem voltado também as atenções para o tratamento de sementes como mitigadores dos estresses abióticos, como uma forma de entender o que de fato ocorre, né? Tendo um comparativo em condições de déficit e entre irrigado, quando se tem um tratamento de sementes adequado. Quando eu falo em tratamento de sementes, existem 3 vertentes dentro desse conceito, digamos assim, né? Tem os protetivos, que são os químicos, que eles atuam como uma proteção contra fungos e insetos, são os químicos que vão diferenciar em relação ao ingrediente ativo. Os agregadores, que mais é do que o fornecimento de micronutrientes via sementes, biológicos, com ação em promotores de crescimento, fixação biológica de nitrogênio, e também tem o acabamento, que seria mais para a questão de melhorar ali o plantio e o deslizamento da semente no disco, por exemplo, de semeadura, né? Bom, tendo em vista isso, nós trabalhamos com diversos químicos, como atenuadores do estresse hídrico. Aqui eu não vou citar nomes comerciais, mas coloquei aqui quais foram os tratamentos que nós utilizamos em termos de micronutrientes. Nós sabemos que os micronutrientes eles são requeridos em menores quantidades pelas plantas, mas eles atuam em atividades metabólicas que atuam diretamente nessa mitigação, né, dos estresses abióticos em planta, como atenuadores. Bom, falando um pouco desse experimento em si, nós trabalhamos com diversos tratamentos, diversas cultivares em 2 condições, de sequeiro e irrigado. Nós identificamos no estabelecimento de plantas vários períodos de déficit. A gente considerou ali em torno de 11 dias, períodos de veranicos também. Esse é um gráfico de balanço hídrico, onde nós, para esse experimento em específico, nós semeamos a soja em 1º de novembro e colhemos no dia 3 de março, aproximadamente. E nós verificamos esse período de déficit hídrico durante as fases iniciais. E estudamos quais as influências do tratamento de sementes para mitigar esses efeitos. Nós observamos uma oscilação de temperatura nas fases iniciais altas, né, que também favorece a perda ali por evapotranspiração. Nós notamos também um índice de felicidade
em condições irrigadas, conforme eu mencionei também nas pesquisas passadas ali de épocas, nós verificamos um comportamento das cultivares em condições irrigadas mais uniforme ao longo do estabelecimento de plantas. Mas quando a gente olha em específico para a área de sequeiro, nós notamos uma oscilação de comportamento, mesmo quando teve as chuvas ali no 8º, 9º dia. Aqui no 6º dia, elas iniciaram o processo, iniciaram ali no 2 de novembro, o processo germinativo, mas no dia 6 de novembro os cotilédones já estavam acima do solo. Então, considera-se a emergência ali. Então, nós notamos que, a partir do dia 9, houve um crescimento ali nas condições de sequeiro, porém, devido ao período sem chuvas, nós notamos uma mortalidade de plantas, o que favorece as falhas no plantio. Referente às pesquisas sobre o estabelecimento de plantas, ainda temos muitos outros resultados que estão em também, mas de antemão eu gostaria de agradecer às instituições parceiras que estão conosco, né? O Inovagre, a Desafios Agro, que representada pelo consultor Rafael Leite, que tem nos ajudado também na condução dos experimentos, a Universidade Federal Mato Grosso do Sul, que foi a universidade em que cedeu a área, né, para nós desenvolvermos as pesquisas. Pesquisa também, viabilidade econômica de irrigação, representado aqui pelo professor Ricardo Gava. A ESP, que é a instituição onde eu realizo o meu doutorado, e a CAPES também, pelo incentivo. De antemão, já gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Inovagre e fico à disposição de todos. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado, Maiara. Uma brilhante apresentação, um tema realmente muito importante para o planejamento dos plantios, né? Principalmente irrigado, então já tenho aqui algumas perguntas, eu vou deixar as perguntas para o final. E, bom, dando sequência, se o Rafael já estiver pronto, né, a gente pode seguir com o Rafael. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e mestre em produção vegetal pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente é consultor técnico em grandes culturas e sócio proprietário da empresa Desafios Agro, consultoria e pesquisa em agropecuária. O Rafael tem atuado nacionalmente em diversas culturas agrícolas e, bom, Rafael, a palavra é sua para fazer o fechamento dessa rodada de apresentações. Tá certo, muito obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que, em nome da Desafios Agro, faço parte desse debate e contar um pouquinho da nossa experiência que hoje a gente tem acompanhado no campo, no dia a dia dos nossos produtores, aos quais a gente tem acompanhado em todo o Mato Grosso do Sul e também em alguns outros estados e algumas situações específicas, tá joia? Vou compartilhar minha apresentação, só um minutinho. Vamos lá. Pessoal, então, na verdade, a ideia é mostrar um pouquinho de construção de sistemas de produção, né, utilizando irrigação, que são modelos que vêm crescendo muito na região centro-oeste, na região onde a gente está. Então, a ideia é mostrar um pouquinho da dinâmica que a gente está vivendo no dia a dia e das situações que a gente está vivendo aqui nesse dia a dia, e assim poder trazer alguma coisa de novo para vocês. Primeiro, eu vou pedir uns 2 minutinhos para falar um pouquinho sobre a Desafios Agro, o que é a nossa empresa, né? Nós somos uma empresa de pesquisa, consultoria em agropecuária,
Aqui é uma das estações experimentais nossas que fica em Chapadão do Sul. Já vou mostrar para vocês aonde a gente tem todas as nossas localizações. Primeiro, o nosso corpo técnico de pesquisadores. Hoje a gente, então, eu sou o Rafael Leite, responsável pelo setor de fitotecnia. Ele fazia parte da nutrição, agora não mais, tinha parte de fitotecnia e também toda a parte de consultoria dentro da Desafios. Temos o Gerson, o Alfredo e o Edson, a Gisele, a Thaís e o Leandro. Então, nós temos um corpo bem robusto aí de pesquisadores em todos os departamentos, né? Estamos credenciados no Ministério da Agricultura tanto para todas para as normativas, tanto para a 124 quanto para a 72, que são para nutrição, produtos de nutrição e fertilizantes, e também para produtos biológicos e químicos, certo? Então, nossas bases de pesquisa, nossa matriz é em Chapadão do Sul, filial 1 Bandeirantes, depois filial 2 em São Gabriel, Camapuã e Campo Grande, onde a gente tem um departamento financeiro, e também temos um laboratório em parceria com a nematologista, que é a Thaís, que fica em Sidrolândia. Então, só para vocês verem no mapa, hoje a Desafios está praticamente em todo o eixo produtor de Mato Grosso do Sul. Dentro dos nossos polos de pesquisa, a gente também tem um polo de pesquisa numa fazenda de um produtor em Dourados e outro em Nova Alvorada do Sul, para atender grandes áreas de abertura que estão acontecendo naquela região ali. Tá? Só para vocês entenderem, o nosso propósito é atender todo o Mato Grosso do Sul e também o Sudoeste Goiano com a pesquisa, entendendo principalmente situações de cultivares para situações de sequeiro e irrigado. Nessa safra, nós temos mais de 13 ensaios de competição de cultivares de soja, né, saindo desde Chapadão, indo até Dourados, em situações de sequeiro e em situações de irrigado. Irrigação junto aí com o professor Ricardo Gava, lá dentro da Universidade Federal, e também a gente acompanha, junto com o professor Ricardo, uma área de irrigação subterrânea, também na região de Camapuã. Então, um pouquinho só da Desafios, certo? Hoje a Desafios tem uma base de influência mais de 300 mil hectares, com mais de 35 colaboradores, e todo ano a gente também faz uma parceria muito forte com as universidades, traz muitos estagiários, né? Hoje, praticamente 100% dos alunos do professor Ricardo, que são alunos de mestrado e bolsistas do professor Ricardo, são estagiários da Desafios. Isso também é muito importante para nós, porque a gente tem uma demanda muito grande de profissional. Então, fica aí a dica também, se alguém que estiver nos assistindo tiver um interesse, dá os meus contatos aí, depois mande um e-mail, que com certeza a gente pode providenciar alguma coisa. Enfim, vou falar um pouquinho sobre o cenário atual que a gente tem visto nessa safra, alguns exemplos de modelo de sistemas de produção e alguns resultados de pesquisa depois lá na frente, certo? O que a gente tem visto hoje, pessoal, principalmente nas regiões do Grande Mato Grosso do Sul? Grandes áreas nessas condições, em que a pastagem está completamente degradada. Por que isso vem acontecendo, né? A gente passou por uma estiagem muito robusta nesse último safra. O Mato Grosso do Sul teve uma das maiores estiagens dos últimos anos. Então, isso acarretou a perda de muita pastagem. Então, a gente está com um solo completamente degradado. Então, o que tem acontecido com isso? A possibilidade de áreas de abertura. Com o preço alto da soja, fez com que muitos pecuaristas arrendassem suas áreas ou começassem um processo de abertura de áreas. Então, muitas dessas áreas estão sendo transformadas em áreas de produção para sistemas de integração lavoura-pecuária. Esses sistemas, na maioria das vezes, ou ele vai para um sistema sequeiro ou vai para um sistema irrigado, sendo que a grande maioria da nossa região é para sistemas de sequeiro, né? Então, a gente precisa ter uma boa estruturação do solo. Então, a gente começa falando que a gente precisa fazer uma estruturação para esse solo para que a gente atinja o nosso objetivo, que é transformar esse solo em áreas produtoras. E tudo se inicia, pessoal, com o mapeamento do solo. Se a gente não tem conhecimento do nosso solo, se a gente não sabe que isso é uma característica das áreas de pecuária, né? O produtor não tem um mapa considerado do solo dele, assim como tem um produtor.
Então, a gente começa um projeto fazendo o levantamento 100% das áreas, o mapeamento do solo para agricultura de precisão. Depois a gente precisa ir para o processo de implantação, né, do nosso sistema de produção, seja ele irrigado ou seja ele sequeiro. O que eu gostaria de falar nessa lâmina é o seguinte, nós estamos aqui nessa imagem tendo um processo de abertura em que o produtor, que é uma área de pastagem, em que o produtor vai entrar com milho verão com braquiária consorciada. E ele é um pequeno produtor, né, vai trabalhar aí com 150 hectares de milho verão, e queria saber, Rafael, eu não tenho arado de aiveca, não tenho grade grande, como que eu faço para abrir minha área? Então, assim, dentro dessas perguntas, né, quais as melhores ferramentas? Na maioria dessas situações, a gente tem que entender que o produtor, o pecuarista que vai entrar nessa situação, a gente tem que direcionar para o que ele tem. Então, às vezes, se ele tem uma grade 32 polegadas, é possível, se ele tem um subsolador, é possível da gente utilizar. O importante a gente precisa fazer um perfil de solo de uma maneira interessante. A gente atende um cliente no município de Três Lagoas, em que ele está fazendo uma implantação de alguns pivôs centrais lá. E nessa situação dele, é uma área também degradada, em que ele falou, vou implantar meus pivôs e o meu planejamento já é sair aí com a produtividade de soja acima das 60 sacos por hectare. Então, pessoal, por que eu estou fazendo essa ressalva e mostrando essa foto para vocês e abordando esse conteúdo de preparo de solo? A irrigação é peça fundamental dentro de um processo produtivo, né? Mas não é a única ferramenta que a gente vai conseguir produzir só com ela. Então, é preciso deixar claro dentro que os outros componentes para a gente se produzir são importantes. E um componente é solo, são os atributos químicos, físicos e biológicos desse solo. Então, hoje, até assim, a gente precisa entender, talvez um pouquinho melhor, discutir num outro momento melhor, será que é melhor eu implantar a irrigação primeiro ou é melhor eu implantar o sistema de produção primeiro e fica a irrigação posteriormente? Então, tudo isso é importante, né, que neste momento de preparo de solo a gente precisa ter essa consciência, né? A gente tem visto, né, junto com o professor Ricardo, a própria Maiara, alguns clientes na região entrando nesse sistema, né, na irrigação, e eu atendo um caso exclusivo em que a gente teve um problema, que a área não estava preparada para a irrigação dele, e ele objetivando aí já altos tetos produtivos, sendo que o solo dele não estava preparado. Então, pessoal, a grande ideia deste momento de falar de preparo é isso. A gente precisa estar acompanhando a qualidade de nosso solo para a gente não criar uma falsa expectativa do nosso cliente ou nosso produtor e aumentar a produtividade e ter uma decepção muito grande depois. E depois isso pode equivaler até uma frustração e a culpa cair para a irrigação. Ah, mas eu coloquei irrigação, mas não produziu. É o que a gente está vendo no campo, né? Eu coloquei irrigação, mas não está produzindo. Mas não é unicamente a irrigação capaz de fazer produzir. A gente tem outros elementos que são importantes que a gente sabe disso. Ok? Então, a gente precisa fazer toda a sistematização da nossa área. Em algumas situações, já precisa de remoção de árvores e assim por diante. Correção de solo, pessoal. A gente precisa, sim, fazer perfil de solo. De que maneira, né? Precisamos corrigir fósforo, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. E aí a gente encontra várias situações no campo hoje, né? Aqui eu tenho 2 equipamentos que fazem a mesma distribuição de produto, mas um com a tecnologia aqui, o Super Brutus, uma tecnologia muito atual, um dos melhores implementos do mercado hoje, e um equipamento muito antigo, que é o nevoeiro. Então, assim, qual que eu devo usar, Rafael? Eu gostaria que todos os produtores tivessem um equipamento como esse da Stara, mas nem todos têm esse potencial, na verdade, poucos. Então, a gente tem que se virar com o que tem. E o que é importante nisso tudo, pessoal? O equipamento deve estar muito bem calibrado neste momento. E você fala assim, mas Rafael, o que você está falando aqui no meio do negócio de irrigação, falando isso aqui? Eu estou tentando levantar pontos para que a irrigação dê certo.
e que a irrigação não seja a culpada de não produzir em muitos casos que a gente tem visto aí no dia a dia no campo, tá ok? Então, a importância da gente fazer uma correção sim bem feita, mas a importância da gente ter também equipamentos muito bem regulados para esse serviço, tá ok? E agora, pessoal, quando eu preparo o meu solo, eu preciso saber para que rumo eu vou seguir dentro do planejamento. Eu tenho várias alternativas do nosso ponto de vista, né? E esse sistema, né, ou essas alternativas, elas podem ser, utilizadas tanto em sequeiro quanto em irrigado, dependendo do tipo de solo. Aí você fala assim para mim, Rafael, eu coloquei uma irrigação num solo extremamente argiloso, eu não tenho necessidade de cobertura. Tudo bem, mas eu tenho um solo extremamente arenoso, com 10% de argila, onde é a minha irrigação. É importante, sim, eu ter uma cobertura para esse sistema de solo, né? E na nossa região, a gente chega a ter situações de calor muito intenso, em que a temperatura sobre o solo em solos arenosos, vai ter uma imagem logo mais, ultrapassa os 70 graus Celsius. Então, a cobertura é sim importante. Então, quando eu vou definir sistema de produção, eu preciso saber o seguinte: para que rumo que eu vou seguir? Eu vou ter uma cobertura vegetal apenas no meu primeiro ano, após o preparo do solo. Eu vou ter uma produção de semente de forrageira, que é uma alternativa para nós aqui na região, aonde eu vou estar colhendo isso e posso ter uma receita dentro da minha produção, ou eu vou partir para a soja, ou ainda eu vou partir para um sistema integrado, em que eu tenho um milho verão consorciado com braquiária, e esse milho, é sabido que o potencial produtivo dele é menor, mas ele já pode me dar uma receita no primeiro ano, e ainda eu possa trabalhar com gado nessa situação, também é uma alternativa. E quando a gente vai falar, pessoal, dentro desses sistemas, um dos exemplos é o sistema com a implantação de coberturas. Eu queria só frisar aqui que, por exemplo, as coberturas não são todas iguais. Cada cobertura ela deve ser definida em função de sua particularidade, de cada local e de cada situação. Por exemplo, a gente tem um ensaio aqui que a gente fez testando 6 materiais e o Couzil entre braquiárias e pânicos para entender qual que é o melhor posicionamento que eu devo ter em uma situação de argila. E nesse experimento, a gente comprovou que o uso de materiais que têm a decomposição mais lenta foi melhor para a produtividade da soja e também para o aumento de massa seca do solo. Que isso, consequentemente, temos o aumento de matéria orgânica nos nossos solos. E por que disso, pessoal? Porque em um sistema em que a gente tem irrigação, em que a gente vai ter água no solo disponível, vamos ter molhamento sempre que necessário, e que a gente tem uma palhada, a degradação vai ser muito mais rápida em função da alta temperatura, basicamente para a nossa região aqui, que é muito, muito alta. Então, por que da importância da gente saber isso aqui, entender essas culturas de cobertura? Porque é importante a gente colocar nessas situações culturas que vão ter uma degradação um pouco mais lenta e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente teve uma escadinha e que a escolha de uma cultura de cobertura, né, de uma braquiária correta para determinada situação, influenciou em até 10 sacas a mais de produtividade de soja, quando comparado com uma testemunha que era o Couzil, certo? Em outros ensaios também, pessoal, que a gente fez aqui, pensando em culturas de cobertura também, em sistemas de produção, né, a gente observa a mesma coisa. Quando a gente tem um incremento de uma cultura que vai reter água no solo, a gente tem um ganho produtivo, né? A gente atende uma área também na região próxima a Chapadões, regiões de Cacilândia, em que a gente fez o preparo na safra anterior para o pivô, ocorreu a instalação do pivô, trabalhou-se no primeiro ano com a pecuária em cima da área, né, com produção de forragem para a pecuária, e agora ocorreu a dessecação e plantio da soja. O que a gente observou na situação dessa área irrigada?
Mesmo com a irrigação, a gente teve alguns locais que precisou fazer algumas contenções de erosão e foi gradeado antes do plantio. Então, o plantio se tornou convencional. Aonde a gente trabalhou, mesmo em pivô, com plantio convencional, o estabelecimento de plantas foi diferente, devido à alta temperatura. Em condições de temperaturas altas, mesmo a gente trabalhando com irrigação a cada 2, 3 dias para diminuir essa temperatura do solo, a gente perdeu 2 plantas por metro. Então, aí a importância da gente ter uma cobertura, mesmo no sistema irrigado, nesses tipos de solo. E aqui a produtividade da soja em função desse ensaio. Então, aqui a gente tem uma produtividade aí para a situação da braquiária de mais de 5 sacas por hectare. Um outro modelo que eu citei para vocês lá quando a gente fala de sistema de produção, né, pessoal, seria a produção de sementes de forrageiras. Só que quando a gente fala de sementes de forrageiras, a gente tem que falar, sim, de um sistema de produção. Então, não adianta eu jogar apenas uma semente lá e não conduzi-la, não cuidar de praga, não cuidar de lagarta, não cuidar de planta daninha. Então, é necessário esse manejo seja feito da forma correta. Então, para isso, o que a gente faz? Deixa 1 ano por essa cultura em plantação em campo, efetua-se a colheita, né, com as máquinas aí para colheita, e a gente tem um retorno econômico em cima dessas áreas também. Qual que é o grande benefício? É que a área fica uma safra em produção de forragem, em palha. Então, a gente vai ter uma boa palhada e uma boa situação de raiz, principalmente nessas situações. Então, é um sistema de produção interessante para se dar início, para se fazer um colchão para esse solo. E aí, uma palhada que fica pronta aí para o plantio. Veja como que fica nesse sistema de produção. Ou ainda, né, algumas situações, o plantio direto de soja. Veja bem, o que nos preocupa nesta imagem, né? O baixo stand em muitas das linhas. E é um problema recorrente. E a gente observou isso nessas situações, como comentou anteriormente, mesmo em áreas irrigadas, a gente também teve esse problema de perdas por escaldadura de muitas plantas. Então, qual que é a soja que a gente gostaria? A gente gostaria de ter a soja dessa segunda imagem, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue em função desse baixo estande de plantas que a gente tem aqui. E o principal fator disso, né, pessoal, do plantio nesse sentido, é a temperatura. Então, aqui uma aferição que a gente fez de uma situação de solo sem braquiária e uma com braquiária, né? Então, aí variação de 73 graus Celsius para 33,5 graus Celsius de temperatura, uma variação muito grande e que causa, sim, muitos danos para as plantas. E, por fim, um sistema que eu comentei com vocês, que era o sistema de implantação de milho verão consorciado com braquiária. Aqui, quando a gente preza esse sistema, pessoal, a gente fala muito em receita no primeiro ano, né, que o produtor é muito preocupado com isso. Então, o que a gente fala? Por que a gente não trabalha nesse sistema? Então, o milho, a gente tem um potencial de produtividade de milho verão acima de 200 sacos por hectare para a nossa região. Se a gente trabalhar com 50% desse potencial produtivo, 100 sacos por hectare, fazendo tudo direitinho, é possível de se obter. Com um custo de mais ou menos 70 sacos por hectare de milho, então a gente teria uma receita líquida da operação milho de mais ou menos 30 sacos. Além de a gente ter a braquiária no sistema e o próprio milho, que são plantas que deixam um bom enraizamento, uma boa cobertura vegetal para nós depois. Então é isso que a gente busca. Olha, uma situação real em campo de áreas de clientes nossos, em que tem produzido dessa maneira e que ainda entra a pecuária num segundo momento, que seria ali de julho a setembro. Então, a gente terá nesse sistema, né, um aumento de produção de grãos, aumento de macromicoporos, produto de cobertura morte, reciclagem de nutrientes, maior quantidade de água, são várias situações de benefícios que a gente tem para esse sistema de produção, que é a integração milho mais braquiária e depois o próprio boi, certo? Eu gostaria de citar entre as mais importantes o aumento de matéria orgânica que a gente tem no solo e a diminuição da temperatura. Eu acho que dentro de um sistema envolvendo principalmente
irrigação, a diminuição da temperatura talvez seja o fator mais importante para nós nessas situações, principalmente em solos arenosos, que são muitas das condições que estão entrando em irrigação para nós aqui na região. Então, como comentei com vocês, a gente tem uma rede de ensaios, né, de cultivares de soja, onde a gente faz junto com alguns professores, né, e no caso aqui como exemplo, nessa parte de técnica com o professor Ricardo, em que a gente trabalha situações de soja sequeira e soja irrigada. Por que, pessoal, que eu coloco uma situação que é importante a gente ter essas situações de campo? A gente está entendendo que temos muitas micro-regiões produtoras dentro do nosso Brasil, né? Principalmente se a gente pensar em Mato Grosso do Sul. A gente tem situações de áreas argilosas, áreas arenosas, argilas que chovem pouco, argilas que chovem muito e assim por diante. E quando a gente vai falar em sistemas irrigados, tem crescido muito a utilização de irrigação em áreas mais arenosas. E essas áreas são distribuídas ao longo de todo o estado. Então, é uma necessidade que a gente teste cultivares de soja para cada situação. Nós temos trabalhado situações desde Campo Grande, de Chapadões, né, até a Grande Dourados. E a gente tem observado uma diferença muito grande. Por quê? Com a irrigação, eu consigo aumentar o meu potencial produtivo. O próprio Ricardo mostrou antes o incremento aí de em torno de 24 sacos de média de produtividade. Então, há a importância da gente escolher materiais que compensem isso para nós no campo também. Em cada ano, em média, a gente testa mais de 50 materiais de soja em função de com e sem irrigação. E ocorre uma diferença muito grande em alguns materiais, e alguns materiais não respondem tanto. Então, por que isso ocorre? Característica de cada material. Hoje, a genética tem nos entregado situações materiais que são mais preparados, né, para aguentar estresse hídrico, situações em que algumas plantas engalham mais, que tem um ciclo mais longo. Então, isso influencia diretamente na escolha do material. Então, não vou mostrar resultado de cada cultivar em função da magnitude, da amplitude que a gente poderia estender esta fala aqui, certo? Mas é importante que fique claro que essa definição de material seja regional e que há sim uma diferença de uso de material de soja, de cultivar de soja para cada situação, seja ela sequeira ou seja ela irrigada. Por fim, em função do tempo que o Ricardo tinha liberado para nós aqui, já estou finalizando, eu gostaria de deixar algumas frases o que a gente tem visto no campo, né, pessoal? Não adianta eu ter o melhor sistema de irrigação se eu não fazer o meu preparo bem feito e se eu não tiver uma boa plantabilidade. Hoje eu diria que nós não sabemos plantar. A nossa plantabilidade, a eficiência nossa de plantio está em torno de 50%. Então, a gente precisa evoluir muito nisso. Então, o que a gente... Em qualquer situação que a gente for fazer, a gente precisa fazer bem feito. Se eu tenho um pivô, eu preciso ter um preparo de solo muito bem feito. Se eu tenho um sistema de irrigação, seja ele qual for, eu preciso ter uma plantabilidade muito boa. Eu não posso chegar na área e ter falhas. Um estande que era para estar com 10 plantas por metro, você está com 6. Isso vai tirar a produtividade. Então, vamos fazer bem feito. E o posicionamento dos materiais deve ser, sim, regional em função de características de cada região. E muitas vezes, pessoal, o menos pode ser mais. Então, não adianta eu querer ter uma big estrutura de irrigação se eu tenho uma plantabilidade muito ruim. Então, às vezes, é melhor ser pequeno em determinado momento para que você cresça de uma forma sadia e interessante depois. Tá certo? Consulte nossos resultados regionais, se tiver o pessoal do Mato Grosso do Sul estiver nos acompanhando. Caso queira alguns dos nossos materiais, as nossas publicações, ou saber de onde nós estamos localizados com esses ensaios, a gente está à disposição e pode compartilhar esses resultados com todos.
E eu gostaria de agradecer, sem sombra de dúvida, a minha equipe, que está no dia a dia comigo no campo. Esses são a minha equipe, hoje um pouquinho maior, mas as equipes que estavam na safra passada, rodando comigo a safra. E também agradecer a Deus e a minha família, que sempre está comigo em todos os momentos importantes e também ruins da minha vida. Fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, em nome da Desafios Agro, ao Inovagre, em especial ao professor Ricardo, que nos convidou para essa apresentação. Nelson, muito obrigado por sua moderação. Fico à disposição para questionamentos. Teríamos muito mais tempo, se fosse necessário, para falar, mas em função do tempo, é apenas um esboço que a gente gostaria de passar, tá certo? Muito obrigado a todos, está aí meu contato e eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Rafael, excelente apresentação. Tivemos aí 3 apresentações fantásticas, né, envolvendo estratégias de irrigação, plantio, datas de plantio para início de safra, e fechando aqui com o Rafael sobre como que a gente pode, né, otimizar os sistemas de produção para as condições irrigadas. Nós temos um bom tempo para as perguntas. Eu tenho aqui uma pergunta na fila, tenho algumas outras que eu anotei ao longo das apresentações. E antes de entrar na etapa de perguntas, né, o Rafael permitiu que a gente apresentasse bem rapidamente uma ferramenta que une os 3 temas apresentados, que é usar o equipamento de irrigação Pivô Central como um scanner da lavoura, para a gente conseguir, com isso, observar como é que está o estande, como é que está a germinação, como é que está, né, o desenvolvimento dessas plantas, né, nesse ambiente de irrigação. Eu preparei aqui alguns poucos slides para apresentar. Eu acredito que isso vai fechar bem aqui os temas, né? A gente iniciando desde as técnicas até o monitoramento. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E início da apresentação. Ok. Todos estão vendo a minha tela? Estamos, Nelson. Perfeito. Então, eu vou passar rapidamente, né, uma ferramenta que está em desenvolvimento, ela tem previsão de ser lançada comercialmente o ano que vem, né? Estamos já na 3ª geração e fase final do desenvolvimento. Estamos fazendo a adaptação final para as condições brasileiras, né? Então, hoje, quando a gente pensa em equipamento, né, a gente caminha no sentido de sair do produto e tornar esse produto um produto inteligente através de painéis e tecnologias, né? Que essa tecnologia ela esteja conectada. Então, nós precisamos de um produto inteligente e conectado, tá? E mais na frente ele se torna um sistema, né? Além do sistema de irrigação, eu tenho sensores, sistema de bombeamento, então tenho vários parâmetros integrados no sistema de irrigação, e o ponto final é a gente chegar a uma solução integrada, né? Onde o sistema de irrigação ele integra com outras ferramentas de produção do ambiente irrigado, né? Então, ao final, o objetivo é ter uma fazenda conectada, né, gerando uma série de informações para que a produção seja a mais eficiente possível, né? Nós temos à disposição algumas plataformas, né? Hoje o grande desafio é juntar essas plataformas e torná-las fluidas e práticas para o produtor, né? De forma que ele tire uma aplicação prática de todas essas informações, de todo esse conjunto de informações. E o que eu vou apresentar para vocês agora de forma bem objetiva, né, são os resultados preliminares dessa 3ª geração de trabalhos com câmeras instaladas no pivô central, né? O objetivo é torná-lo um scanner de lavoura para fornecer
ao produtor, fornecer ao consultor, né, fornecer informações para pesquisa que possa otimizar a produção, que possa possibilitar correções ao longo da safra, né? Então, o sistema é composto essencialmente de câmeras instaladas no vão do pivô, né? São câmeras de alta resolução que enviam dados, né, enviam suas imagens para um dispositivo na torre central, e desse dispositivo a informação sobe para a nuvem. Na nuvem, essas imagens elas são fundidas, né, fazendo um mosaico, e desse mosaico a inteligência artificial analisa e rastreia por informações de interesse para a gente, né, começando desde stand, população de plantas daninhas, danos por insetos, por doenças, estresse, abióticos, enfim, qualquer anomalia que ocorra embaixo do pivô central, ela vai ser mapeada por essas câmeras, tá? Então, inicialmente a gente busca por anomalias, né, falhas diversas de plantio, adubação, irrigação, né, de forma que a gente consiga tomar decisões que mitiguem esses problemas, né, desde a irrigação até um determinado tratamento de praga, de erva daninha, algum setor da área irrigada que esteja fugindo do controle, né, que a gente possa identificar e tomar a decisão o mais rápido possível. Eu vou mostrar um case de um equipamento que nós temos aqui no município de Rio Verde, no sudoeste goiano. É um equipamento que está sob acompanhamento da consultora Tamires, né, com suporte meu, e que tem algumas informações interessantes, né? Aqui nós temos como que a informação é apresentada no aplicativo de celular. Então, é um aplicativo bem intuitivo, né? Essa informação vem de forma bem fácil. E aqui é como ela aparece na plataforma da internet. Então, é um sistema que busca ser o mais intuitivo possível. Então, quando a gente começa, né, esse ano, logo após o plantio, nosso primeiro alvo foi acompanhar a emergência e a definição do stand de plantas, né? Esse pivô ele foi plantado com a soja intacta ER2 Pro em 25 de setembro. E a primeira imagem que nós obtivemos para análise de stand foi no dia 3 de outubro. Então, nessa imagem, nós já temos aqui um stand médio de 242 mil plantas por hectare. A meta para essa área era 260 mil, então já estava próximo. E aí ele classifica a área segundo zonas de densidade de stand, né? Nós conseguimos ver essas áreas tanto durante o dia quanto durante a noite, e também, se estiver irrigando, as câmeras também conseguem fazer a aquisição das informações. E eu vejo aqui, né, nessa imagem, onde estão as áreas com densidade aqui dentro dessa faixa, né, que foi a faixa média. Então, eu consigo mapear e saber onde que a densidade de plantas, né, o stand ficou mais alto, mais baixo, né? E eu tenho aqui algumas fotos, eu posso observar onde que essas fotos se localizam dentro da área, e nessas fotos eu posso dar um zoom e fazer uma análise mais próxima. O segundo relatório que a gente obteve dessa área foi já no dia 7 de outubro. Então, no dia 7, nós já conseguimos aqui o stand médio de 260 mil plantas, então ficou perfeito, né, indicando aí uma boa plantabilidade e atingindo as nossas metas de densidade de plantio, né? Depois que nós saímos do foco de ver o stand, nós entramos imediatamente no foco do acompanhamento das plantas daninhas. Então, o sistema ele automaticamente identifica plantas invasoras, né, folhas largas,
gramíneas e também algum cultivo voluntário. No caso aqui, o cultivo anterior foi milho, então ele monitora e registra. Então, com isso, a gente consegue observar como que vai o andamento das aplicações de herbicida, eficiência, se tem alguma coisa escapando, né? Nessa safra, a gente deu atenção especial para a buva. Então, aqui a inteligência artificial, ela identifica e mapeia e quantifica a intensidade das plantas daninhas. Então, aqui a gente vê, né, no dia 26 de outubro, como que estava, né, a densidade da buva. Então, a gente vê aqui no mapa a ocorrência dessa planta invasora. Então, realmente tinha uma quantidade razoável de buva, é uma planta de controle um pouquinho difícil. Então, essa foi a nossa principal atenção, controlar essa buva. Então, foram feitas as aplicações de herbicida e fomos acompanhando. Então, no dia 16 de novembro, a gente já tinha a buva já sentida, já praticamente controlada, né? E já no dia 25 de novembro, apareceu muito pouco, e o pouco que apareceu não tinha mais nenhum risco de dano econômico no cultivo. A gente vê aqui no mapa que foi bem pouco, né? Muito menos de 10% da área com infestação de buva, então a gente vê muito pouco aqui. Gramínea também foi quase nada, e o milho voluntário praticamente sumiu também da área. Tinha uma ou outra planta perdida que o sistema conseguiu rastrear. Então, pessoal, o nosso grande interesse é mostrar como que a tecnologia está evoluindo e caminhando, né? O ano que vem nós vamos lançar isso de forma comercial, já com todas as calibrações, com todos os ajustes, né? Contamos muito com as instituições de pesquisa, né? As empresas de pesquisa, né? O Ricardo, o Rafael, a Maiara, então são pessoas que no futuro vão poder ajudar a gente a ter ao máximo de benefício dessas ferramentas. Então, isso aqui está sendo criado como uma grande ferramenta para o consultor agronômico, né? Então, eu gostaria de dar justamente uma visão do futuro para essas tecnologias. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento e, bom, vamos passar agora para a etapa de perguntas. Pelo tempo aqui nós temos 20 minutos para as perguntas. Eu acho que é um bom tempo para explorar os principais temas. E antes de passar para a pergunta, né, do Eunísio Fraga, eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada aos três palestrantes, né? Começando pelo Ricardo, depois para a Maiara e para o Rafael. Eu gostaria de ter a posição de vocês sobre o plantio antecipado nas áreas irrigadas, né? Então, aquele produtor que fez a aquisição do equipamento de irrigação, ele deve ou ele pode plantar soja já na saída do vazio sanitário, né? Pega aquela fase de temperaturas mais altas, né? Bem apresentada pela Maiara. Então, a pergunta é, o produtor deve plantar logo na saída do vazio sanitário, né? Sim ou não, e quais são os riscos e oportunidades desse plantio? Certo. Bom, pessoal, até foi avisado aqui agora que pediram para a gente se a gente puder encerrar um pouquinho antes, tá, Nelson? Então, eu achei assim, muito interessante essa sua pergunta, que une tudo, né, que foi falado, e parabenizo a você também por a sua apresentação, porque eu trabalho de maneira multidisciplinar. Está aqui a Maiara da área de qualidade de sementes, está aqui o Rafael dessa grande área, ampla área que ele trabalha, e tudo isso está envolvendo a agricultura irrigada. A agricultura irrigada ela é multidisciplinar, e o sistema de vocês, que você acabou de apresentar, mostra isso. Até um scanner de erva daninha, né, de plantas daninhas. Então, assim, que bacana, né? Que a agricultura está evoluindo tanto, e o pivô ganhando outras funções que são muito importantes, né? Além de aplicar a água, além de aplicar fertirrigação, quimigação, enfim. Bom, sobre épocas, Nelson, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem toda uma questão de zoneamento,
e o início antecipado ele diminui o potencial produtivo, isso nós sabemos. Então, eu acho que é tudo uma questão de acompanhar mercado, de acompanhar preços, porque quando você tem uma alta do milho, é interessante você pensar na boa janela do milho, então talvez antecipar um pouco a soja, diminui o teto produtivo da soja? Sim, diminui um pouco. Desde que você tenha pesquisa junto nessas regiões, como o Rafael mostrou, como a Mayara mostrou, que é uma série de questões ali que estão ligadas, você pode antecipar um pouco a soja, reduz um pouco a produtividade da soja, mas pensando em ganhar no milho. E na área de irrigação, a gente ainda pode pensar o seguinte, né, Nelson? A gente sabe que na maior parte do centro-oeste, no milho safrinha, a necessidade de irrigação é altíssima. Então, nós temos um certo custo a mais, né? Um custo maior até para se irrigar milho, se a gente deixa para plantar muito tarde, né? Então, acho que tudo depende do regime hídrico, de você fazer um estudo prévio, uma pesquisa, né? Para não arriscar, porque quando a gente arrisca sem a pesquisa, você está fazendo de cara em grande área. Quando você faz com a pesquisa antes, primeiro você faz em pequena escala, descobre quais são os manejos que te daria prejuízo e quais te dariam os melhores resultados, e aí aplica em grande escala, né? Acho que seria mais ou menos por aí o caminho, né? Sempre testar antes e fazer em grandes áreas depois, né? Perfeito. Boa explanação do professor Ricardo. Conforme eu mencionei para vocês, respondendo a sua pergunta, Nelson, a gente fez esse comparativo entre épocas, né, condição irrigado e sequeiro. E, como o professor Ricardo falou, se a gente for seguir certinho o zoneamento climático para a microrregião aqui, da região dos Chapadões, por exemplo, para condições de sequeiro não é recomendado antecipar, certo? Mas quando a gente tem a segurança da irrigação, daria sim para fazer, igual o professor Ricardo, lógico, considerando essas várias outras questões que implicam também em produtividade, né? Mas se a gente tem uma antecipação do plantio da soja, nós ganhamos tempo no plantio do milho e podemos até pensar em otimizar a produção colocando uma terceira safra, né? Como é o caso aqui de um produtor que ele planta feijão na terceira safra. Mas, lógico, isso todo um estudo de mercado, entendendo sobre o uso racional do solo, né? A gente não pode estagnar também a produção, né? Então, tudo isso é uma série de questões que é individual de cada cliente, né? Bom, Nelson, eu faço minhas as palavras tanto do Ricardo quanto da Mayara, né? Eu acho que eu diria assim, para nós, né? A irrigação é uma ferramenta de seguro, né? E qualidade de produção. Então, a gente precisa ter seguro de produção. Se a gente vai antecipar ou não isso, eu acho que envolve muitos outros fatores. Se a gente pensar só em irrigação, com certeza, a pergunta seria assim, posso antecipar a resposta, né? Mas tem outros fatores, como para nós aqui na região, que a gente tem ensaios de campo que nos mostram com relação a épocas de plantio, né? Então, a melhor janela para a produtividade é em determinadas épocas, em determinados meses, em função de fotoperíodo e tudo mais. Então, isso também deve ser pesado nesse momento, né? Mas com a irrigação a gente consegue evoluir? Porque a gente tem os principais fatores, que é a falta d'água depois lá na frente, então é minimizado pela irrigação. Como eu consigo fazer, como a Mayara falou, em média 2,5, 2,6 safras anos, talvez esse risco de eu produzir um pouquinho menos em função da melhor janela é mitigado por esse aumento de produtividade e receita em função dessa terceira cultura. Então, ou o próprio boi. O que a gente está vendo muito aqui é boi, né? O boi no pivô tem sendo muito interessante, né? E a produção de proteína animal sendo uma terceira safra muito rentável. Muito bem esclarecedoras as respostas, né? Muitos dos irrigantes têm essa dúvida, né? Principalmente os novos irrigantes, né? Os irrigantes mais experientes, eles
com a prática e com o domínio da tecnologia, eles começam a arriscar um pouco mais, né? E perguntam, poxa, a terceira safra, o que dá para fazer? O que eu posso fazer para tirar mais do investimento, né? Então, muito bem posicionado, obrigado pelas respostas. E agora nós temos aqui uma pergunta do Eunísio, né? Ele fala que é o seguinte, realmente a agricultura irrigada não pode ser pensada como um sistema de agricultura de sequeiro mais água. E aí ele pergunta, quais indicadores de qualidade de solos que classificam a aptidão de uma área para receber irrigação? Né? Bom, eu gostaria de passar essa pergunta para os palestrantes, né? Uma pergunta bem ampla. Eu diria, é o professor Elzímio Fraga, né? Ele é da Universidade Federal de Uberlândia e tutor, né, do CINSE, o Centro de Inteligência, que até eu mostrei na apresentação, então eu agradeço o professor Elzímio por estar aí com a gente também, né? E cumprimentando ele, cumprimento a todos que estão conosco até o momento. Vou pegar aqui no seguinte ponto. Mesmo com a irrigação, nós vemos que existem datas que nós teremos. A gente sabe que a água é o principal insumo. Se faltar água, você pode ter feito a melhor adubação e tudo, mas o Rafael, por exemplo, apresentou ali uma coisa que eu achei muito interessante, Nelson, que muitas vezes colocam na conta da agricultura irrigada ou da irrigação alguns problemas, né? A pessoa vai lá, que nem na nossa realidade é muita área de abertura, área de pastagem extremamente degradada. O produtor vai lá, investe em irrigação e que já quer resultados porque ele colocou irrigação. E ele ouviu dizer que em áreas irrigadas produz X. Mas veja, se a gente não tiver comida no solo, a água ela vai potencializar o que você tem no solo, fertilizante, nutriente, né? Então, eu acho que é uma série de coisas assim que a gente tem que tomar cuidado, e quando a gente fala aí, né, que nem na pergunta do professor Elzímio, eu acho que são muitos os fatores, né, os indicadores. E veja que a textura do solo, nós estamos numa região aqui que nós atravessamos 5 meses sem chuva no nosso inverno. Nosso inverno na nossa região é extremamente seco. As temperaturas são altíssimas e o solo está extremamente seco no início de safra. Então, o Rafael mostrou bem a questão da cobertura. Mesmo em área de irrigação, se nós não tivermos cobertura, você coloca água, a planta emerge, mas ela sofre o que a gente chama muito aí no campo de escaldadura. Ela acaba ali tendo a temperatura muito alta próximo do caule, e aí, enfim, mortalidade de plantas. Então, mesmo com a água, né? E claro, o manejo tem que ser muito cuidadoso, né? O manejo da irrigação tem que ser muito bem feito para que ela responda aí o máximo, com a sua máxima eficiência, né? Máxima resposta. Pensando nessa junção de fatores, né? O estabelecimento de plantas, por exemplo, a umidade adequada para garantir o processo germinativo, ele é relativamente baixo, né? Se a gente for considerar. Mas qual seria a disponibilidade hídrica essencial para garantir a germinação? Pensando na minha área de pesquisa, em que eu sou especializada, né? A semente ela é uma estrutura mínima, pequena, né? Então, assim, é preciso uma quantidade mínima para garantir o estabelecimento de plantas, mas é preciso que essa qualidade seja mantida, porque senão, como a gente notou ali nos gráficos de sequeiro, nós notamos uma oscilação comportamental em condições que não tinha irrigação. Então, isso vai influenciar diretamente no estande de plantas. E o que eu quero trazer um gancho é que isso influencia, a umidade do solo varia, né? Eu vou falar igual todo agrônomo fala, né? Depende muito, depende da textura, depende de praticamente inúmeros fatores, conforme a gente mencionou. E cada condição é uma condição apta a receber irrigação, eu entendo assim, porque uma cultura, ela precisa de água para se desenvolver, então eu acredito que todo solo seja apto a receber irrigação. Bom, do meu ponto de vista, assim, o principal limitante que a gente está vendo, né,
A gente não conseguiu, não teve essa necessidade ainda de estudo de cada situação de solo ainda, né? Respondendo a pergunta do professor aí. Mas o principal limitante tem água, tem condições, faça o estudo e outorga d'água. Não tem condições, tem assim e assim. Então, para nós não é comum termos problemas de solo em função disso, né? Então, nenhum solo com algum outro residual ou assim por diante para a gente ter esse problema, tá, professor? Então, de maneira geral, o que nos tem apresentado aqui a limitação é água. Tem água e energia, tá? Energia, eu diria que é o número 2 dentro desse processo. Você tem água, mas você não tem energia. Aí eu vejo que está sendo um problema muito grande e não está relacionado a solo, e sim a problemas estruturais. Perfeito. Bom, eu não tenho mais nenhuma outra pergunta aqui. Eu acho que o tempo também está se esgotando, né? Professor Ricardo, eu gostaria também de agradecer ao convite do professor Ricardo, né, ao Inovag, por essa programação fantástica de discussão técnica, né, de apresentações, é um público bastante seleto. E devolvo a palavra ao professor Ricardo, nosso diretor do Inovag aqui do Centro-Oeste, para ele encerrar aqui essa sala de discussões. Nós é que agradecemos por aceitar nosso convite, por estar aqui participando conosco, por trazer essa ferramenta tão inovadora, né, que com certeza aí otimiza ainda mais o sistema de pivô central e vem para contribuir com todo o sistema produtivo, né, Nelson? Então, só tenho a agradecer, passo a palavra aqui para o nosso diretor do Inovagre Geral, que é o Douglas. Douglas, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Ricardo, Nelson, Maiara, Rafael. Foram muito boas as informações e as apresentações, muito interessante. E eu penso que assim a gente tem que continuar investigando, né? A investigação não para. Então, assim, quanto a gente mais aprende, a gente vê que tem mais oportunidade. E esse é uma grande questão que eu acho que nesse evento e em várias outras ações que do Instituto Inovagre a gente também tem dado algumas contribuições e incentivos nesse sentido. Muito obrigado. Aqui nessa sala de transmissão, daqui a alguns minutos, a gente deve iniciar uma outra atividade, uma reunião da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Muito obrigado e que vocês possam continuar conosco amanhã, depois de amanhã, ainda temos muita coisa aí para debater e para discutir. Obrigado.